Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será as evidências da evolução. Evidências de microevolução, mudança através do tempo. Lembrando, pessoal, que a microevolução é a ocorrência de mudanças evolutivas em pequena escala, como as mudanças de frequências gênicas dentro de uma população ao longo de um número reduzido de gerações. Evidências da criação seletiva. Então, uma população de organismos pode mudar ao longo do tempo por seleção artificial. Lembrando também, pessoal, que seleção artificial é o processo de cruzamentos conduzido pelo ser humano com o objetivo de selecionar características desejáveis em animais e plantas. Então, a cada geração, o pesquisador examina a população e escolhe como reprodutores apenas aqueles indivíduos com as características mais desejáveis. Isso para compor a geração seguinte. Além disso, cães ilustram a capacidade das linhagens de mudar sob seleção artificial. Então, nós temos aqui, por exemplo, os ancestrais dos cães pareciam lobos de hoje, aqui na imagem à esquerda, como vocês podem observar. E aqui nós temos um papillon e um dog alemão. E eles mostram aí a diversidade entre as raças de cães. Aqui nós temos evidências da anatomia viva, estruturas vestigiais. Então, pessoal, uma estrutura vestigial é uma versão inútil ou rudimentar de uma parte do corpo que tem uma função importante em outras espécies intimamente relacionadas. Assim, estruturas vestigiais estão presentes no corpo de um organismo vivo, entretanto, não exercendo mais a sua principal função anterior. Darwin argumentou que traços vestigiais são prontamente interpretáveis sob a teoria da descendência com modificação, pessoal, evidenciando que eles eram úteis no passado para uma determinada função que não mais desempenham e foram sofrendo então modificações. Aqui nessas ilustrações podemos compreender melhor. Então observe, estruturas vestigiais. Nós temos aqui na primeira imagem em A, o kiwi marrom, que é uma espécie que tem pequenas asas inúteis, como vocês podem observar aqui, essa espécie, e aqui no detalhe as pequenas asas dessa ave, pessoal. E nós também temos aqui em B uma outra espécie, que é a piton real, ok? Ela possui um pequeno membro posterior remanescente, chamado de esporão. Observe aqui no detalhe, tudo bem? Então, a interpretação evolutiva dessas estruturas vestigiais é de que os kiwis, que são aves não voadoras, ok? E a piton real são descendentes com modificações de ancestrais cujas asas ou pernas posteriores eram completamente formadas e funcionais. Estruturas vestigiais humanas. Então, pessoal, aqui na imagem
há no detalhe, no canto esquerdo do vídeo de vocês, nós podemos observar o cóccix, que é um osso remanescente da cauda. Observem aqui no detalhe, ok? E aqui na imagem B, nós podemos observar o músculo eretor dos pelos, um músculo na base de cada folículo piloso. Quando se contrai, o pelo se arrepia. Então podemos observar que, olha, o músculo eretor dos pelos, aqui didaticamente sendo representado, pessoal. E em C, nessa imagem, nós temos um chimpanzé em que a contração do músculo eretor dos pelos aumenta o arrepio dos pelos. Então, no detalhe, vocês podem observar aí esse efeito em animais com muitos pelos, pessoal. Então, em várias espécies de mamíferos, esse reflexo ocorre como uma resposta a uma ameaça ou como um sinal de alerta, no caso, uma agressão iminente, como notavelmente observado em gatos, cães e aqui nessa imagem desse chimpanzé, pessoal. Além disso, quando os pelos em um animal com robusta pelagem ficam eretos, uma camada de ar fica presa próxima da superfície da pele. Como consequência, reduz-se a perda de calor do corpo do animal. Na espécie humana, o arrepio ele é inútil no sentido de termorregulação, porque as pessoas têm muito pouco pelo, além deste ser bem fino, pessoal. Entretanto, estudos recentes apontam que o músculo eretor dos pelos teria a função de atrair e manter inervações na pele, o que por sua vez permite a integridade e estabilidade folicular, uma motivação pelo qual poderia ter sido conservado ao longo do percurso evolutivo. Aqui nós temos outras estruturas vestigiais, pessoal. Nesse caso aqui, o apêndice, ok? Ele é considerado um vestígio da evolução, cuja função havia sido perdida com o tempo, ok? Mas em 2007, cientistas nos Estados Unidos divulgaram que ele fabrica e serve como depósito de bactérias que auxiliam na digestão. Além disso, também apresenta muitas células linfóides que produzem anticorpos e ajudam na defesa do organismo. Então isso é bem interessante, pessoal. E aqui nós temos a terceira pálpebra. Então, ela tem como função a proteção do globo ocular e é bem evidente em certos animais, como as aves, mas não em humanos, como vocês podem estar observando aqui no detalhe. E aqui nós também temos os músculos das orelhas, pessoal. 25% dos humanos têm controle sobre os músculos auriculares, estruturas vestigiais que foram perdendo a função biológica ao longo da evolução, pessoal. Então isso é uma coisa realmente bem interessante, tá? Embora essa habilidade seja inútil para a humanidade, ela é comum entre outros mamíferos, como os gatos, que movimentam as orelhas para expressar emoções ou para facilitar a captação de sons. Aqui no slide, vocês podem observar um indivíduo que tem a capacidade de movimentar as orelhas. Então, observe que é um detalhe, capacidade de movimentação. Então, isso aí é bem interessante.
Evidências de macroevolução. Novas formas a partir de antigas. Extinção e sucessão. Então, pessoal, um fóssil é qualquer vestígio de um organismo que viveu no passado e indica que a vida mudou com o tempo, sendo uma prova da evolução, pois evidencia a extinção, a sucessão e também a transição, pessoal. Aqui temos evidências da evolução a partir dos registros fósseis. Então, vamos avaliar cada um desses três fenômenos naturais. O primeiro deles aqui, né, a extinção. Então, Georges Cuvier, em 1812, confirmou que fósseis como o do alce irlandês, como nós podemos observar aqui nessas imagens, pessoal, representava uma espécie extinta, pois antes se acreditava que podiam representar espécies vivas. Isso aí era um pensamento da época, ok? Mas ainda não descobertas. Então, observe só que interessante. Lembrando, pessoal, que extinção é o total desaparecimento de uma espécie. O momento da extinção é geralmente considerado sendo a morte do último indivíduo da espécie. O fato de que muitas espécies foram extintas sugere que a flora e a fauna da Terra mudaram ao longo do tempo. Em relação à lei de sucessão, nós temos o seguinte, pessoal. Organismos fósseis e vivos na mesma região geográfica se assemelham, mas são distintos dos organismos encontrados em outras áreas. Então, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem, pessoal. Então, a lei da sucessão é o padrão geral de correspondência entre fósseis e formas vivas do mesmo local. E a semelhança entre as formas vivas, nesse caso aqui, né, que vocês estão observando na parte superior, e os fósseis, como vocês podem observar aqui nas partes inferiores, em relação, né, à mesma região, sugere que os organismos existentes se originaram com modificações de espécies anteriores. Então, nós temos aqui, olha, o tatu pigmeu, que seria representado aqui por essa imagem, pessoal. É semelhante ao Glyptodonte fóssil, vocês podem observar aqui nessa imagem, ok? Localizado esse fóssil aqui na Argentina, tudo bem? E essa espécie aqui, né, o tatu pigmeu, ele é típico aqui dessa região da América do Sul. Então, observe aí essa coincidência, não é mesmo? Do local onde se encontra essa espécie e esse fóssil, pessoal, ok? E aqui, no canto direito do vídeo de vocês, nós podemos observar, né, os wombates, tá? Na Austrália, aqui no detalhe, eles se assemelham ao extinto marsupial Diprotodon, cujo fóssil está aparecendo, né? Formas de transição. Então, pessoal, novas formas de vida são descendentes com modificações de formas anteriores, e o registro fóssil evidencia formas de transição, mostrando uma mistura de características ancestrais e novas. Então, aqui nós podemos observar, por exemplo, né, um pássaro com esqueleto de dinossauro, pessoal. Então, isso aqui é bem evidente nessa imagem. Então, nós temos aqui em A, né, o Archaeopteryx, que ele tinha, né, penas de voo como uma ave moderna e um esqueleto como um dinossauro, né, como nós podemos observar aqui, olha, no detalhe, pessoal. E aqui em B,
nós temos a distribuição de características em dinossauros, tudo bem aqui no detalhe, pássaros, nesse caso aqui, ok? E Archaeopteryx é consistente com a ideia de que eles compartilham um ancestral. Então, nós podemos observar que olha, a posição do Archaeopteryx como uma forma de transição. Então, está bem aqui, como vocês podem observar, nessa genealogia. Nós temos aqui, olha, ancestral comum, né? No caso aqui, olha, um dinossauro. Então, aqui nós temos, olha, o Allosaurus, ok? Que era um dinossauro. Aqui nós temos o Archaeopteryx. Ele já apresentava, olha, penas de voo planando. Nós podemos observar que era um detalhe, tudo bem? E aqui nós temos uma ave moderna, nesse caso aqui um corvo. Então notem aqui que essa ave já apresenta, olha, cauda reduzida, coisa que o Archaeopteryx não apresentava, ele tinha uma cauda longa, tudo bem? Aqui nós também temos, olha, bico desdentado, típico das aves modernas, e voo autônomo, ou seja, não era um voo planando, era um voo sustentado, pessoal, ok? Então, os fósseis de transição documentam a existência prévia de espécies que mostravam misturas de características típicas das espécies que hoje constituem grupos de organismos diferentes. Esses fósseis constituem evidências de macroevolução, pessoal. Evidências de ancestralidade comum. Todas as formas de vida estão relacionadas. Então, com relação aqui à homologia, pessoal. Então, a evidência crucial para a ancestralidade comum universal é a homologia, ou seja, o estudo da semelhança. Então, nós temos aqui, pessoal, homologias estruturais. Nesse caso aqui, notem, né, são membros anteriores dos vertebrados, são usados para diferentes funções, mas têm a mesma sequência e disposição dos ossos. Então, nesta ilustração, nós temos aí os ossos homólogos, eles apresentam didaticamente cores idênticas, ok? Estão assinalados no braço humano, como vocês podem estar aqui observando. Então, nós temos o braço humano, nós temos o membro anterior de uma topeira, do cavalo, tá? E de outros animais. Então, notem aqui essas semelhanças, né, aparentes, né, que estão presentes nesses diferentes seres vivos. Então, isso de fato é bem interessante. E aqui nós temos outras homologias estruturais. Nesse caso aqui, notem, né, que são, olha, as flores das orquídeas são diversas em tamanho e forma, né, como nós podemos observar aqui, mas são compostas por elementos semelhantes em estrutura e orientação. Então, esses elementos semelhantes são bem interessantes. Então, notem aí, pessoal, que nós temos que as flores em orquidácea possuem 3 sépalas e 3 pétalas, como você pode estar aí observando, sendo que uma delas é diferenciada em labelo, pessoal. Estrutura em taça, né, como você pode estar observando aí, com forma de lábio que serve como plataforma de pouso para insetos, pessoal. Além disso, o labelo é uma característica presente em todas as orquídeas, que apresentam, né, mais de 24 mil espécies, ok? Então, isso aqui é uma espécie, temos aqui a representação didática e uma imagem dessa espécie, e aqui nós temos uma outra espécie de orquídea, aqui nós temos essa representação didática desse gênero, chamado de Paphiopedilum, e aqui nós temos uma imagem aí de uma espécie desse gênero, pessoal, ok? Temos aqui outros gêneros, como o caso das Phalaenopsis, tá? E um outro gênero aqui que é o Telemitra. Então é bem interessante aqui essas semelhanças entre essas estruturas, né, das orquídeas. Nós também temos homologias do desenvolvimento.
Então, notem aqui, olha, embriões de diferentes vertebrados exibem notáveis semelhanças no início do seu desenvolvimento. Então, observem aqui, olha, nós temos a cobra, a galinha, o gambá, o gato, o morcego e o ser humano. E aqui o estágio inicial, como vocês podem estar notando. Então, nós temos aqui, olha, embrião caudado, como vocês podem observar aqui, em todos esses grupos de seres vivos diferentes, que o estágio médio, embrião mais avançado, e o estágio tardio, né? Seria a forma adulta visível. Então, na forma adulta visível, já é bem distinta aí as formas desses embriões. Mas no estágio inicial, nós podemos observar muitas semelhanças. Então, notem que olha, as bolsas faríngeas e a cauda, ok? Então, observe que todos os embriões iniciais aqui mostrados têm bolsas faríngeas e cauda. A causa dessas semelhanças é a descendência a partir de um ancestral comum. Assim, esses embriões são semelhantes porque todos os vertebrados evoluíram do mesmo ancestral. Em alguns estágios de desenvolvimento permaneceram similares, quando os répteis, as aves e os mamíferos se diversificaram ao longo do tempo. Aqui nós temos semelhanças não homólogas. Nesse caso aqui nós temos o tubarão, é um peixe, né? E a orca, nesse caso aqui um mamífero. Tem formas aerodinâmicas semelhantes. Todas essas semelhanças fazem sentido no contexto de sua função e não são homólogas, pessoal, ok? Ou seja, não indicam uma ancestralidade comum, tudo bem? É um caso aqui de convergência adaptativa. É importante ressaltar que a convergência adaptativa é um fenômeno evolutivo observado em seres vivos quando estes desenvolvem características semelhantes de origens diferentes, ou seja, é quando um caráter semelhante evolui independentemente em duas espécies, não sendo encontrado no ancestral comum delas, ok? Então, muito obrigado pela atenção.